Maravilha. E o Gustavo Corsão? É onde que o Gustavo Corsão nasceu? Conta um pouquinho da história dele, para que a gente possa entrar mais profundamente na obra literária dele, né? E também de outras obras que ele constituiu ao longo da vida dele. Uhum. O Gustavo Corsão é carioca, né? Era carioca. Bom, continua sendo, lá no Paraíso, continua sendo carioca. Nasceu em 17 de dezembro de 1896, perto da virada do século, num bairro lá do Rio de Janeiro que chama Rocha. Nasceu no Rocha, no Rio de Janeiro, um subúrbio lá do Rio de Janeiro. Viúva quando ele tinha, se não me engano, 5 anos só de idade. E ele tinha mais 4 irmãos, se eu não me confundo aqui agora. E então ela, que tinha uma formação refinada e tal, ficou passando grande dificuldade financeira. O pai dele parece que era desequilibrado com dinheiro. O pai dele chamava-se Francisco Braga. O Corsão veio da mãe dele. Me parece que é um nome espanhol, um sobrenome espanhol. Então a mãe dele começou a ter dificuldades financeiras. Inicialmente começou a trabalhar como costureira, apesar de saber falar francês, de tocar piano e tudo mais, ela teve que começar a fazer colete para homem, costurar colete para sobreviver. E ele diz, numa das suas crônicas, que ela levantava 5 horas da manhã e só ia deitar quase que meia-noite, altas horas da noite, para conseguir sustentar a família. Me parece que houve algum problema no inventário também, que ela teve dificuldade de acesso aos recursos do inventário, e isso criou um problema financeiro para eles. Mas aí ela teve uma ideia genial, depois de um tempo. Ela juntou algum dinheirinho e resolveu alugar uma casa e criar um colégio dentro dessa casa, que se chamava Colégio Corsão. Colégio Corsão. E nessa casa ela também alugava 2 quartos para 2 portugueses. Então, criou... era uma espécie de um colégio interno, que os estudantes moravam dentro dessa casa. Ela também com a família, o Corsão, e 2 portugueses lá. Inclusive o seu Castanheira, que depois veio a ser o padrasto dele, é um homem que ele elogia muito, assim, tece os mais altos elogios ao seu Castanheira. Então tinha esses 2 portugueses e os alunos internos que moravam lá e a família dele. Aí o que aconteceu? O Corsão é um gênio absoluto. Acho que ninguém pode contestar isso. É um gênio absoluto. Você pensa, por exemplo, em Mozart e Beethoven. Não estou querendo dizer que ele seja maior do que Mozart e Beethoven. Mas o que é interessante nele é que, normalmente, um gênio, você pega um gênio, Beethoven, por exemplo, normalmente o cara é gênio numa coisa só, é gênio na música. Ou, ou não é tão gênio em outras coisas. É gênio em 2, 3 coisas. Mas o Corsão era gênio em praticamente tudo que ele fazia. E no colégio, ele começou aprendendo, mas logo passou a dar aula. Com 10 anos ele já dava aula no colégio, já dava aula de aritmética. Arrumou umas lentes uma vez e construiu uma luneta, ele mesmo construiu uma luneta. Ele tinha índole de cientista, era um cientista. Então, ele foi criado aí nesse colégio, primeiro aprendendo, depois estudando, com inteligência diversificada, né? Chegou a ganhar um concurso de saltos na adolescência. Depois, mais tarde, disputou o campeonato de xadrez nacional. Tudo indica que ele ia ganhar, ia ser o campeão nacional de xadrez. Ele tinha 15 vitórias consecutivas e, por algum motivo, desistiu. Acho que na última partida ele não participou, não pôde participar. Passou no vestibular com 16 anos, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que depois se tornou a Escola de Engenharia, Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, entrou na universidade com 16 anos.
Depois, apareceu uma possibilidade dele trabalhar com astronomia de campo. Ele era apaixonado pela astronomia. Trabalhar em astronomia de campo lá no Mato Grosso. Foi trabalhar com astronomia no Mato Grosso, determinando latitudes, longitudes por ali. Pegou malária e teve que voltar para o Rio de Janeiro. E dizem os biógrafos que ele voltou transformado. Ele foi para lá, se não me engano, com 19 anos, para o Mato Grosso, bem novo. E voltou com uns 21 anos, mais ou menos. Depois que ele chegou no Rio de Janeiro, continuou trabalhando com essa área científica, com engenharia aplicada às telecomunicações. Começou a dar aula de engenharia aplicada às telecomunicações na escola do Exército, que hoje é o Instituto Militar de Engenharia. E eu não sei se a maioria das pessoas sabe, esse Instituto Militar de Engenharia do Exército, é uma faculdade de ponta, né? É como se fosse o ITA da aeronáutica. Está no mesmo nível do ITA, assim, em termos de produção de conhecimento tecnológico, né? Então, ele dava a vida inteira, ele deu aula lá no Instituto Militar de Engenharia. Deu aula na Radiobras, em diversos outros órgãos, assim, de engenharia, ou eletrônica, ou telefonia. Ele participou das primeiras transmissões transoceânicas de rádio da América Latina. Ele era especialista nisso, né? Ajudou a realizar essas transmissões transoceânicas de rádio. Tem até uma crônica dele que ele fala assim, às vezes eu sinto a tentação de me culpar por ter ajudado no desenvolvimento do rádio no Brasil, porque os programas chegaram a um tal nível de estupidez que, se eu soubesse, talvez eu não teria colaborado com o desenvolvimento do rádio, né? Já na época dele ele falava isso? Na época dele ele falava isso. Impressionante. Os livros dele, você lendo os livros dele, impressionante. Você acha que as coisas que estão acontecendo hoje não aconteciam naquela época. E já aconteciam as barbaridades de hoje, né? Uma coisa interessante sobre ele, que a primeira iluminação do Cristo Redentor, se não me engano, foi em 1933, tinha um engenheiro lá na Itália, um engenheiro famoso na Itália, que ia apertar um botão lá e fazer as luzes do Cristo Redentor acender aqui. Mas a equipe do Gustavo Corsão, o Corsão era o chefe da equipe aqui de engenharia, para que, se desse algum problema nessa iluminação do Cristo Redentor, ele resolvesse o problema. E realmente deu um problema quando o engenheiro o italiano apertou o botão lá, ele teve que resolver lá o problema e conseguiu fazer com que a iluminação fosse inaugurada, né? Então, ele sempre foi um cientista, assim, uma pessoa ligada à ciência de ponta, ciências exatas, né, engenharia, e foi perdendo a fé do batismo, né? Ele foi criado católico, mas depois perdeu a fé do batismo. E começou a simpatizar com o comunismo. Alguns amigos iam na casa dele, frequentavam muito a casa dele, alguns intelectuais assim, de esquerda, alguns não necessariamente de esquerda, mas fãs do Nietzsche, assim, do niilismo e tal. Ele até confessa que ele sempre achou o marxismo muito estúpido, que ele sempre achou uma doutrina muito estúpida e vulgar, assim, pouco desenvolvida, muito simplificada, que essa doutrina nunca o seduziu muito. Mas, por influência do grupo, das pessoas que frequentavam a casa dele, ele quase entrou numa célula comunista. E isso aí por volta de 1939. Só que aí a primeira mulher dele morreu em 1939, e ela já fazia críticas a ele, né? Isso aí é descrito na Descoberta do Outro, o primeiro livro dele, 1944. Ela chamava ele o
os amigos dele de ridículos, né? Falava assim, vocês são ridículos. Eles ficavam conversando lá na casa até altas horas da noite, querendo solucionar os problemas do mundo, né? Com as teorias mais absurdas. E ela, quando ele ia deitar, ele encontrava com ela e ela falava assim, vocês são ridículos. Muitas vezes ele até evitava de encontrar com ela para não ouvir as críticas dela, né? Então, uma pessoa que tinha menos instrução, mas que era muito mais sábia do que ele, né? Com a morte da mulher dele, ele entrou numa crise assim, existencial. E aconteceu que ele entrou em contato também com intelectuais católicos. Se não me engano, talvez um inglês que trabalhava com ele na época deu um livro do Chesterton para ele. Se não me engano, o livro A Bola e a Cruz, do Chesterton. E ele também, não sei se foi esse mesmo engenheiro inglês, que deu um livro do Jacques Maritain para ele. E, ao mesmo tempo, outros amigos o convidaram para conhecer o Centro Dom Vital, o Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. A intelectualidade católica era muito ligada ao Mosteiro de São Bento, ao seu Amoroso Lima, frequentava lá, era do que seria a Ordem Terceira Beneditina, né? Eles chamam de Oblato Beneditino. Então, o Corsão foi entrando em contato com essa intelectualidade católica aí, e basicamente foi convertido pela leitura do Chesterton e do Jacques Maritain, em quem ele mete tanto pau no Século do Nada, no livro sobre o qual nós vamos falar hoje, né?